Ando. Bom dia. Tudo Oi! bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Tá tudo bem, eu tô mudando, né? Tô de mudança de casa. Ah, é? Aham. Aí por isso que Caramba! tá esse eco aqui, que tá meio vazio aqui ainda onde eu tô. Tô E organizando as conseguiu coisas. gente suficiente para fazer a mudança, para trabalhar nessa época? Então, não, mas eu Já tô estava fazendo. marcado. É, já estava marcado, eu consegui o caminhão, mas eu ponho a mão na massa aqui, né? Então eu tô aqui organizando a casa, adoro, gosto, não adianta, né? Eu acho que a gente tem que fazer, tem coisa que a gente tem que fazer, né? Eu Com não gosto certeza. muito dessas empresas que fazem tudo, sabe? Organiza seu armário. Ninguém vai fazer Mas como eu, aí, né? Hum. não, com certeza, mas eu digo carregar móvel também, Ah, sim, mudança é muito consegui. difícil, a parte mais pesada, não é nem arrumar é com a gente, né? Não tem como não Sim, arrumar. sim. Sim, sim. Sim, a parte mais pesada eu consegui. Tem uns funcionários do restaurante que estão na obra, inclusive, lá do nosso restaurante. Aí eu peguei uns dois lá hoje Então, pelo para me visto, vocês não ajudar. estão nada de quarentena, né? Pelo visto, vocês estão ativos aí. É que eu tô em Vinhedo, né? Aqui é bem sossegado. Você não vê ninguém na rua praticamente, ainda mais agora com esse corona. E eu tô mudando para o condomínio do lado, então é muito Ah, pertinho. tá. Então É tá. muito pertinho. Eu vi uns stories bonitos, umas árvores assim, os passarinhos, uma coisa linda. Nossa, isso aí é um paraíso. É um paraíso. Gosto muito daqui. Eu mudei Esse para cá contato com a desde a... natureza é muito importante. É. E você tá no sul? Onde você tá agora? Não, eu tô aqui, tu dizes o. Eu tô em Belém, né? Belém do Pará, é no Em norte. Belém. Uhum. Eu tô com uma cidade do lado, como eu te disse. A gente tem um sítio numa cidade vizinha que é super agradável, verde, as crianças principalmente adoram. Então, eu Aham. estou concentrando o meu trabalho em 4 dias da semana, em Belém, e tento passar 3 lá. Entendi. Inclusive, um durante a semana. Hoje eu vim para cá. É do lado. Aí, É pertinho. nos termos de São Paulo, não seria nem uma 40 minutos, 50 minutos, é normal para vocês. Mas como Belém tudo é 10 minutos, 15 minutos, então é super longe. Você sabe, eu sou paulista, né? Eu mudei para cá, para Vinhedo, faz um ano. E já acostumei aqui, assim, eu vou para São Paulo, eu vejo aquele trânsito, aquela demora para ir para casa da minha mãe, do Morumbi, para o Campo Belo. Eu falo, meu Deus, que loucura. Aquela Vinhedos fica quantidade de onde? Desculpa a moto. ignorância. Hã? Vinhedos fica onde? Desculpa a ignorância. Pertinho de Campinas, é 70 Ah, quilômetros ainda de é São São Paulo, Paulo. tá. É, Eu perto de estava São só na Paulo. dúvida se era outro estado. Não, é perto de São Paulo, que meu marido vai para São Paulo todo dia trabalhar, né? Ele Ah, faz mais ou sim. menos que Pois nem você. é. É tranquilo. Olha, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, É, porque Prometeu é o deus da técnica, é o deus da civilização e da artificialidade. sério? Da técnica? Olha só, isso é uma novidade para mim. É, que é simbolizado pelo fogo. Ele era um titã, né? Prometeu. Ele tinha uma natureza bem ambígua. Eu vou colocar aqui o fone que eu acho que está dando eco, eu não sei se a culpa é minha. Tá. Mas olha, antes eu fiquei curioso de te perguntar no teu interesse pela Mix, pela noite. Como é que tá? Aham. As lives? Então, a gente vai começar uma rotina de lives, né? Para ter uma sequência. E acho que de terça-feira, se não me engano, a gente vai falar dos arquétipos femininos. Certo. Então, pesquisando, eu vi assim, eu acho que eu vou começar pela Nix, pela Lilith e Eva, né? Mas também tem a Pandora, né? É uma certa confusão, porque é muito antigo, né? Até queria conversar sobre isso com você, porque algumas versões diz que Pandora foi, na verdade, a primeira mulher que tem relação até com Prometeu, não é isso? Que foi Total. pra... Olha, hoje a gente vai falar um pouco de Prometeu. Na verdade, são 4 narrativas que compõem o mito do Prometeu. E a terceira é a Pandora, que é a esposa do seu irmão Epimeteu. A Sim, gente vai chegar lá. sim. Legal.
Então foi essa a ideia de falar da Nix, assim, falar, mas eu vou ter que falar da Pandora também, né, do Vai. início, né? Olha, o Prometeu ele é muito importante porque ele é, de algum modo, a origem do ser humano. É a explicação que os gregos tentavam dar sobre a origem do ser humano. Quando Zeus estabeleceu a ordem no cosmos, que era uma ordem muito conflitiva entre o seu pai Cronos, o seu avô Céu, com a sua avó Terra, todo aquele contexto que a gente viu um pouco na live passada, Zeus chama então esse titã que é semi-titã, não chega a ser olímpico nem titã. Ele é filho de Jápeto, que é um titã irmão de Crono, que é tio de Zeus. Tá. Aquela confusão básica da... Super, não. Zeus é uma confusão. E aí, Zeus chama Prometeu porque ele é considerado arguto. Ele é considerado sábio. Ele é o deus da inteligência, da prudência que se mistura com a astúcia. Realmente está muito eco. Tá? Põe o microfone. Eu estou sentindo aqui bastante eco e o pessoal tá comentando aqui. Será que é o meu? Eu vou mudar de... Porque eu tô... Eu já coloquei o microfone. Tu tens um fone aí? Eu tenho medo de eu buscar e cair a internet. Peraí. Tá no... Eu tô aqui na casa nova. Acabei que ficando aqui. Mas ainda tá tudo vazio aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o fone. Tomara que não caia. Vai falando. Melhorou, é? Ela falou que melhorou. Melhorou? Então parece que melhorou. Também sugiro que tu fixes depois no comentário o tema de Prometeu, o mito de Prometeu. Certo. Então, Zeus chama Prometeu porque ele é metido a ser sabichão, sábio sabichão. Ele é um semideus sofista e filósofo e alguém que tem argúcia na decisão. Ele é inteligente. Certo. E ele pede que Prometeu divida o cosmos, ou o ajude a dividir o cosmos para distinguir os quinhões dos deuses e dos homens. Porque agora vai surgir a humanidade. Na verdade, o mito explica quem somos nós, seres humanos. Essa é a origem do mito. Esse é o significado do mito. Tá. Só que ele é um deus, um semideus, filantropo. Ele ama os antropóios, os homens. Ele ama os seres humanos, né? E os Zeus ficou com ciúmes, não é isso? Claro, e ele vai tentar enganar os Zeus. Por um lado, ele tem inveja de Zeus, porque o tema da inveja é muito importante. De um modo geral, os gregos sabiam que nós somos extremamente invejosos, e é verdade isso, nós somos muito invejosos. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia também que não seria como os deuses, não poderia ser como os deuses. E ele tenta enganar Zeus. Né? E aí, o primeiro ponto do mito, ele faz a famosa divisão do touro sagrado. Ele pega um touro enorme, e Zeus diz, olha, corta a parte para os homens e a parte para os deuses, e depois eu vou escolher. Tá? Ele fala, bem, eu vou enganar Zeus aqui. Ele pega, corta o boi, tira a parte suculenta, a carne comestível, a picanha, a maminha, o caco, a parte boa do boi, do touro, e esconde no estômago ao redor de uma gordura toda cebosa, toda pútrida. Zeus não vai escolher isso. E pega os ossos, desfia todos os ossos e põe os ossos com uma gordura fina que parecia super suculenta. Então, qualquer um escolheria a gordura suculenta, cujo conteúdo era puro osso, era uma ossada horrível. E Zeus é enganado, ele finge ser enganado. Presta atenção, porque para doido e meio, se você acha que você é sábio, vai ter alguém mais sábio que você. É claro que Zeus é mais sábio do que Prometeu. Prometeu é muito sábio, então ele acha que enganou Zeus.
Aham. Presta atenção. Sim, Os sim. elementos do mito, que é muito inteligente. Os gregos Sim. não brincavam, não sabiam o que estavam fazendo. É até Aham. difícil de entender o como eles foram perspicazes. Por isso que é preciso de Aham. um pouco de estudo, não é muito óbvio isso pra gente. E aí ele escolhe os ossos escondidos pelo sebo e dá a primeira moral da história, que as aparências exteriores não correspondem necessariamente à essência interior. Ou seja, a Entendi. moral da história, as aparências enganam. Sim. Um tema que a filosofia, a partir de Platão, vai trabalhar muito. A Uhum. essência interior, a gente pode dizer a beleza interior, Uhum. é diferente da beleza exterior. Uhum. Esse é um principal ponto da... E aí, é claro que a natureza humana vai ser baseado na carnalidade. Os homens vão ser aqueles seres, então, que se alimentam de carne muito apetitosa e que Uhum. mata a fome, mas só Uhum. de modo momentâneo. Uhum. E que logo depois, isso também está ligado à sexualidade, que sempre que a gente sacia um desejo, essa saciedade ela é provisória e esse desejo será renovado, talvez com mais intensidade. Uhum. Por isso que uma pessoa que tem hábito sexual, ela tem muito mais falta do hábito sexual. Uma Sim. pessoa que é celibatária, que não tem hábito sexual, ela, de algum modo, sublima e deixa de ter desejo sexual. A mesma Uhum. coisa, um glutão, e aí isso tem a ver com a reflexão clássica dos pecados capitais. Um Uhum. glutão, que come muito, come 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, já não pode estar sem comida. Uhum. Uhum. Já não pode estar sem uma barrinha, uma fruta, um suco, um café, está sempre Aquelas comendo. pessoas que falam, ai, eu não consigo, né? Eu não consigo ficar com a minha barriga, senão eu desmaio. Claro. É por isso que a abstinência, tanto sexual quanto gastronômica, do jejum, da Uhum. castidade, a castidade não é a abstinência absoluta. A castidade é o controle temperante do Sim, apetite sexual. sim. Mesma coisa, o jejum, você vai ter que comer um pouco, né? Quando a gente fala Uhum. desses monges que passam... Jesus passou 40 dias sem comer, ele era o próprio Deus. Tem gente que passa 40 dias, no caso da quaresma, comendo muito pouco, mas tem que comer alguma coisa. Uhum. Uhum. Qual é a moralzinha da história que o Prometeu está mostrando? Que quando ele deu o apetitoso, suculento banquete do boi para os homens, no fundo ele deu uma coisa ruim para os homens. Ele alimentou nos homens a parte gulosa e dependente do prazer da comida para sobreviver. Porque o osso é um símbolo da divindade e da imortalidade. O que muda em nós? A carne envelhece. O osso não. O osso não, o Por osso isso vai que sempre. E a o mulher osso é um veio da sinal. costela de. Que interessante, né? A mulher veio do osso. É, Aí na tradição judaica, né? Na tradição sim, do sim, Gênesis. Aqui é um sim, pouquinho sim. diferente, porque Aqui é um ela pouquinho. vem da argila, Do, né? E é, do barro e é, da argila com aquela água, não. né? Com água, isso. Uhum. Na tradição grega, a mulher não vem do homem. A mulher vem diretamente dos deuses. Mas Uhum. ela vem de um tempero de Hera, Afrodite, Hermes e Hefesto, que é Pandora, a primeira mulher. Uhum. Uhum. Bem, com isso, Deus, Zeus, o tutano, né, do osso, a substância do osso, é associada à inteligência e ao sêmen, que seriam, a fecundidade e a inteligência seriam ligadas aos próprios deuses. Ao passo que a carne, que no primeiro momento pareceu tão suculenta e apetitosa, vai ser associada ao vício, como eu disse, É o e a uma vício. vida precária. Por que vida precária? Porque é uma vida de desejo insaciável. É uma insatisfação eterna, né? Exatamente. Que somos nós. Essa é a natureza humana. Nós nunca estamos saciados. Uhum. Uhum. Nós Sim. queremos sempre mais carne, mais comida. E aí, os restaurantes, e aí a perfumaria, a Sim. música, a afrodisia em geral. A gente Uhum. quer sal, pimenta, a gente quer perfume, a gente quer dançar, cantar, a gente está sempre insatisfeito. O homem é o ser insaciável. Uhum. E por isso mortal. Ele é mortal, porque ele é carnal. Porque ele é carnal. E a carne envelhece, o osso não.
Exatamente. Perfeito. E aí, primeiro ato do mito, tá? Segundo ato. Você acha que Prometeu ia ficar satisfeito com essa tentativa de enganar Zeus, que acabou... Zeus falou assim, você quis me enganar, né? Então tá. Eu que te enganei e agora tu desejaste alguma coisa de ruim para os homens. Os teus tão amados homens agora são insaciáveis, carnívoros, carnais e, de algum modo, veja só, eles querem carne. Mas você consegue comer carne crua? O ser humano não come carne crua, como uma besta. Um animal. O ser humano come carne cozida. Faz parte da humanização ou da hominização o domínio do fogo. O grande símbolo da cultura. O grande símbolo da civilização. A gente esquenta, a gente cozinha, a gente... E aí, bem, ele pensou em roubar o fogo de Zeus. Símbolo do poder de Zeus. Como é que ele vai fazer isso? Bem, para fazer isso, ele sobe ao Olimpo ou ao céu, também você pode comparar que o Monte Olimpo é uma montanha que, de algum modo, chega ao céu, com um facho, com um pedaço de galho de freixo, que é uma árvore, é um tipo de árvore cujo exterior é úmido e o interior é seco. Uma árvore qualquer, normal, tá? Eu não sou botânico, eu tive que estudar para aprender isso. Uma árvore normal, ela é seca por fora e úmida por dentro. É como se ela tivesse um sangue que corresse por dentro das veias dela, das seivas dela, que lá alimentasse ela. E por fora é seca. Qualquer árvore é seca por fora e úmida por dentro. Esse freixo, tudo aqui é inversão. O primeiro ponto foi a inversão, Prometeus e Zeus. Tá? A Ana está perguntando, ele era um semideus, pode ser considerado. Ele é um deus que não é olímpico nem titânico. Ele é uma esfera, digamos, inferior. Então ele reconhece a superioridade de Zeus. Zeus é o governador do cosmos. Zeus é o grande rei, é o grande monarca, que manda em tudo. Mas ele não é um monarca absolutista. Ele não tem todo o poder nas mãos. Ele, de algum modo, divide esse poder com as outras deusas, inclusive suas mulheres, a sua filha, Afrodite, etc., e com o Prometeu. Então ele vai com esse galho de freixo e põe um sêmen, olha o sêmen, do fogo de Zeus dentro do freixo, porque lá esse sêmen pode sobreviver, porque ele é seco por dentro. Tá seco. E como ele é úmido por fora, no exterior, não dá para perceber que ele tem um fogo dentro. Olha só. E aí ele consegue... O que ele faz? Ele rouba o fogo de Zeus. Ele rouba o sêmen do fogo de Zeus. Tá? E aí ele traz o fogo e assim ele humaniza os homens. Ele humaniza os homens, ele cria a humanidade. Ao dar o fogo, nós somos animais racionais. É isso que nós somos. Nós somos diferentes de um cavalo, de um orangotango. Nós conseguimos fazer uma fogueira. Um cavalo, um chimpanzé, por mais evoluído que seja, nunca vai dominar o fogo. Nunca. Se ele dominasse o fogo, já seria ser humano. O que nos caracteriza é a nossa capacidade. Isso é a base da cultura, isso é a base da civilização. Muito legal. E com isso, a contrapartida é que Zeus, agora o homem vai ter que trabalhar. Ser humano é trabalhar. O Ítalo é muito bom para explicar isso. Né? O que nos caracteriza é produzir, é fazer. Trabalho. Tá? Fica no saco. Olha, meu pai, um beijo pro meu pai. Te amo, amado. Beijo. Paizão acompanhando. Isso é lindo, é emocionante. É mesmo. Devo tudo a este homem aí. Então, a moral é que agora nós temos que trabalhar, nós temos que ter o engenho, a inteligência para extrair da natureza os seus potenciais. O nome disso é técnica. A técnica é a aplicação de um conhecimento para transformar a natureza em proveito de alguma coisa que sirva aos seres humanos. O fogo, então, a gente cozinha uma carne para lhe dar sabor, mas também para conservar. A gente precisa temperar, etc. E aí, Zeus esconde, de algum modo,
principalmente o trigo que está em jogo aqui, do qual provém o pão, dentro da terra. E agora o homem tem que semeá-la, tem que cultivá-la. É a criação da agricultura. Zeus faz isso para dificultar as coisas. Tá. Isso, é uma contrapartida. Sim, sim. E aqui tem uma correspondência muito direta com o pecado original, na tradição judaica, porque antes do pecado original, o homem tinha acesso a todas as comidas e tudo que ele precisava sem trabalhar. Sem trabalhar, sem o suor, né? Sem o suor do rosto, exatamente. Ele trabalhava, né, bem? Ele trabalhava, mas não era fatigoso. Agora é muito fatigoso trabalhar, cansa e tem a penúria, principalmente das estações não férteis. Né? Tem que aguardar. E o fogo, aí vem a grande ambiguidade da técnica. Né? E a gente está desesperado com uma epidemia, porque a gente se sente impotente por enquanto. A gente tem esperança de vir a curá-la, vir a dominá-la. Mas por enquanto ela vai causar um estrago. E esse estrago pode ter sido causado pela técnica humana. Por exemplo, pelo fato de nós estarmos tecnologicamente comunicados numa rede mundial de acesso e de aeroportos. A gente está conectado, isso é muito bom. Mas espalha para o mundo inteiro. Isso também pode ser muito ruim. Então, o fogo ele é indomável. Pensa num fogo lambendo e incendiando a colheita. Pensa num incêndio. Quando eu falo, eu tenho um fogo no meu coração. Né? Então, o fogo, ele o temperamento colérico, por exemplo, ele ilumina, mas ele também aquece, destrói. Ele também destrói. Claro. Queima tudo. Então, o fogo é esse problema. A tecnologia é uma coisa boa, mas ela também pode ser utilizada para o mal. O maior símbolo do fogo contemporâneo é a bomba atômica. Ou seja, é a mais alta tecnologia, é a mais alta ciência quântica e atômica. Então, nós desvendamos a constituição da matéria. A gente sabe de que é feito a matéria, o átomo, e a gente subfraciona o átomo. E subfraciona os nêutrons e os elétrons, enfim, é uma coisa de alta inteligência. É muito impressionante. E o que a gente faz com isso? A gente destrói a civilização. Com toda essa tecnologia, a gente pode se suicidar. A gente pode se matar como civilização. Isso não é uma hipótese absurda. A Guerra Fria foi toda a tensão universal. A gente vive nessa tensão. Qual é o problema com o Irã ter armas nucleares? É porque um botãozinho pode destruir o globo. Apertar num botão, mesma coisa a Coreia do Norte, mesma coisa dos Estados Unidos. Né? Sim. Então, o drama todo é esse. Ele roubou um fogo imortal, que nunca cessa, e que, de algum modo, é incontrolável. Tá. A inteligência de Prometeu, como eu falei, ela é ambígua porque ela não necessariamente consegue entender o limite da sua atuação. Ele foi ousado, foi muito inteligente, astuto, só que ele não... A inteligência dele é limitada ao mesmo tempo, né? Porque ele é mais ousado do que inteligente. Assim, exatamente. Né? Porque de sabedoria, eu diria assim, né? Acho que faltou sabedoria, né? E Prometeu. Faltou prudência. Né? E em sã consciência, tu darias para o ser humano o fogo divino? Eu não daria. Então, é claro que não cabe, a gente não pode escolher, mas sabendo qual é, o que os gregos estão querendo ensinar? A natureza humana, que é altamente ambígua, contraditória, delicada e de difícil equacionamento. Por isso que Ésquilo, o primeiro dos grandes 3 tragediógrafos da Atenas clássica, junto com Sófocles e Eurípides, escreveu uma tragédia muito famosa, chamada Prometeu Acorrentado, que está entre as minhas favoritas, junto com Antígona e Édipo Rei. Porque a tragédia do ser humano é a tragédia de Prometeu, que é a tragédia de querer superar a animalidade,
Nós não somos animais. Quando a gente tem uma atitude animalesca, a gente se envergonha. Ou pelo menos deveria se envergonhar. Sim, sim, sim. Por outro lado, nós não nos contentamos simplesmente de não ser animais. Sim. É bem, nós temos o dever de não ser animais. Nós não somos animais. Porque nós temos a razão, nós temos o fogo. Mas nós queremos ser deuses. Uhum. Nós também não nos contentamos em ser só humanos. E aí Nós entra o ponto da queremos comer insatisfação, né? da fruta da árvore proibida. Exatamente o ponto. Exatamente. Você é ser humano, você é lindo, maravilhoso, você é criado em imagem e semelhança de Deus, você tem amizade com Deus. Não basta. Eu quero ser como os deuses. E Essa é da a onde? tentação da serpente. Sim. Foi, Opa, então, exatamente. A serpente tem alguma representação na mitologia grega? Tem também. A serpente é o tipo símbolo. O Oriente fala de dragão, né? Que é uma serpente gigante que cospe fogo. Olha aí o fogo. Né? Tem uma correspondência. Ela é um animal quitônico, que rasteja. Então ela está ligada ao solo e ela está ligada ao Hades, que é o submundo, os infernos. Certo. Olha que interessante. Então, qual é o terceiro ato do... Eu falei do Ésquilo, mas o Ésquilo tem que ser referido no final, porque é no final que vai haver a condenação e depois a liberação do Prometeu. Porque ele será condenado a que uma águia, a águia de Zeus, que é um símbolo do fogo, que ela domina o raio do trovão, comesse o seu fígado eternamente. O mesmo fígado... Aqui é muito importante, Andréia, o símbolo do ventre. Aqui a gente vai falar de Pandora. Sim. Aqui a barriga entre as genitálias e o estômago. E o intestino aqui. Mas eu vou já chegar lá. Tá. O que acontece? Então, Prometeu atacou, Zeus contra-atacou, Prometeu atacou, então a gente está numa disputa cosmológica para tensa natureza humana. Surge Pandora. Prometeu, em grego, significa aquele que antevê. Aquele que se antecipa, aquele que prevê e se precavê. Olha, eu não vou me meter muito, sei lá, com isso aqui que não vai dar certo. Já conheço, eu não vou dar esse passo porque não vai dar certo. Prometeu chega com Epimeteu. Epimeteu é aquele que pensa depois, que se arrepende e que perde, que não se precavê, ele pensa só depois, ele só compreende depois que o problema já aconteceu. Então, Prometeu é o precavido e o previdente, Prometeu é o arrependido e o que faz besteira, porque ele só vai compreender depois. Por outro lado, ele não imobiliza a sua ação pelo pensamento reflexivo que a estabiliza. E Prometeu fala para o seu irmão, olha, não aceita nada que Zeus te mandar. Não aceita. Não aceita nada que Zeus te mandar, porque ele é perigoso. Eu estou aqui disputando com ele há vários ciclos cósmicos. Né? Tá. E aí, revanche de Zeus. Quem ele manda para Epimeteu? Bem, é claro que Zeus... Pandora. É claro que Zeus sabe que Prometeu teria advertido Epimeteu a resistir a todos os seus presentes. Mas ele fala, bem, eu vou mandar alguma coisa irresistível. E nada mais irresistível que uma bela mulher. E mais, eu vou criar um ser. Veja, porque não existia ainda a mulher, né? Que não existia. Pandora é a mãe das mulheres. Já existia o feminino, porque já havia deusas femininas, porque exatamente céu e terra, o macho e a fêmea, o ativo e o passivo, o dia e a noite, são constitutivos do cosmos. Isso não é criação de Zeus. E, portanto, isso não pode ser revogado por nenhuma ordem cósmica. Isso já é cósmico, isso já está na estrutura do próprio mundo. Ainda que não estivesse organizado. Sim. Por exemplo, quando Deus, no Gênesis, né? isso está ainda misturado com o caos. Quando Deus lá cria tudo na tradição judaica, ele separa dia e noite, ele separa o firmamento da água, da terra, ele faz a terra firme. Isso é um pouco semelhante com o que está acontecendo na teogonia de Hesíodo. Então, Zeus resolve criar a única coisa que seria
encantadora, afrodisiacamente irresistível, que é a mulher. Que é a mulher. Então, ele cria a Pandora, mobilizando uma equipe de 4 deuses. E quando a gente vai falar do mito de Pandora com calma, a gente pode mencionar isso com mais calma. Por quê? Ele chama Hefesto, que é um deus que trabalha com ferro, né? É o deus... Como é o nome disso? Que manipula o ferro. Queima o ferro Soldador. E faz a... É tipo moldador. É um soldador. Isso. Chama, é claro que Afrodite, que é a mais importante deusa, que dá o tempero afrodisíaco da beleza irresistível da mulher, é uma jovem virgem em idade de casamento. De casamento, de fecundar. Afinal de contas, fecundar, aquela beleza... Eu imagino assim uns 17 anos, não sei muito bem quantos anos seria a idade, mas é a mulher no ápice da sua atratividade erótica. Sim, sim. É Atena, que é filha também de Zeus, que vai dar argúcia, sabedoria, prudência. Falando que Atena, junto com Apolo, é a deusa padroeira da filosofia, que nasceu na cidade de Atenas. Atena também é a deusa da guerra e deusa da filosofia. O seu símbolo é a coruja, que entre os romanos é a latina. Entre os romanos, perdão, é a Minerva, a coruja de Minerva. E Hermes. Não vou falar de Hermes. Bem, aí ele apresenta Pandora, e Pandora aí que está a misoginia. Eu acho que tu deves referir a isso quando fores comparar o cristianismo, a tradição cristã, com a grega. Porque os gregos têm uma visão muito negativa das mulheres. Ela é uma megera. Ela é a mulher que Zeus cria é um castigo para o homem. Não tem aquela ideia de que a beleza exterior pode disfarçar a maldade interior? Veja, o touro, a parte boa do touro foi colocada no estômago em volta de um sebo fedorento. E a parte aparentemente ruim, porque tem a inversão constante, todo mito ele tem uma inversão. Isso é a chave da compreensão. O mito, a gente olha a primeira camada e depois ele dá um bote na gente. Ele vira de cabeça para baixo. Aí quando a cara vira coroa. Aí quando a gente começa a olhar para a coroa, vira cara. Aí a gente fica tonto. Então, eu tô tentando ser didático o suficiente. Ou seja, o mito é intrinsecamente dialético. Ele sempre tem dois lados. Sim. Então, o touro foi invertido, depois o freixo foi invertido, e aqui a mulher, ela é bela por fora. Mas é uma... Ou seja, ela é interesseira, ela é mentirosa e ela é insaciável, tá? A figura dela é o estômago. Porque ela tem um apetite sexual incontrolável, que extenua o homem, e ela tem um desejo de comer constantemente ela tá sempre insatisfeita e ela importuna e enche o saco do marido. Ela quer sempre mais, ela nunca está satisfeita. Então Zeus transformou a vida conjugal de Epimeteu e Pandora num inferno. As relações conjugais serão intrinsecamente conflituosas, sendo o sexo um sexo prazeroso, porque o sexo também pode não ser prazeroso, e o sexo mesmo vai ser objeto de problemas, porque o sexo vai ser às vezes prazeroso para um, às vezes para o outro, às vezes para os dois, às vezes para nenhum. Tá? Mas tem que haver sexo para reprodução, obviamente, é constitutivo. Sim. E o sexo sendo prazeroso para os dois é um alívio temporário, raro e momentâneo de uma vida infernal. Porque a mulher, ela é insaciável. E ela cobra do marido sempre mais. O seu símbolo é o estômago. Ela tem uma fome voraz, absolutamente insaciável. E aqui o estômago também está ligado à genitália. Ela também tem um grande apetite sexual. Porém, a barriga dela... Vê bem, aí você pode perguntar. O homem é obrigado a casar? Ele é obrigado a ter mulher? E aí, os gregos pensavam assim. Se ele não tiver mulher, ele não terá filhos. E se ele não tiver filhos,
todo o seu esforço, os gregos não eram individualistas, como nós somos. A gente pensa assim, bem, eu nasci, eu tenho aqui 70 anos para curtir a vida, tudo que eu produzi, todos os meus bens, a minha poupança, o meu dinheiro, eu vou gastar. Eu posso até deixar uma herança para os meus filhos, não tem problema, mas eu quero gastar tudo em vida. Quem não já ouviu isso? Eu quero gastar tudo que eu produzi em vida. Eu não quero legar num testamento para os meus próximos. Os gregos não pensavam assim, eles sempre se pensavam numa cadeia hereditária. Esse Pai, avô, pensamento que você bisavô. falou é muito atual, né? Assim, esse egoísmo, esse individualismo é muito moderno, né? Nunca existia isso, né? Existia sempre uma preocupação com a família, com a linhagem, com os descendentes, né? Que seja Claro, pela herança, que seja pela imagem, que seja para manter o nome, né? Principalmente o pai, né? claro, sim, numa sociedade patriarcal. Então eles viam, por isso que a mulher, até o cristianismo, sempre foi vista como uma égua reprodutora. O cristianismo dá uma dignidade que a mulher nunca teve em nenhuma tradição ao estabelecer a dignidade da virgindade consagrada. Porque uma mulher que não fosse reprodutora não teria nenhum valor em qualquer sociedade patriarcal. Até Quando o as primeiras mulheres, até o cristianismo, quando as primeiras mulheres começaram a seguir o exemplo mariano, o exemplo da Virgem Maria, e consagrar a sua vida a Deus, e considerarem-se como sendo digníssimas por causa disso, porque a mãe do Senhor também era virgem, isso foi uma grande reviravolta cultural. Uma grande reviravolta cultural. A gente pode até falar sobre isso depois na figura mítica, que dessa vez não é mítica, mas é mais literária do que mística, de Beatriz de Dante. Porque isso está na Divina Comédia de Dante. A gente precisa fazer sobre a comédia de Dante. Ali também é desse nível, tá? O que os gregos alcançaram, tá, não vai ser comparável, incluindo Virgílio, até Dante. Foi preciso 1.300 anos de cultura cristã para você ter alguém da altura de Hesíodo e Homero. E a gente tem, eu digo a gente, eu me sinto dessa tradição católica, obviamente, a gente tem alguém do nível de Homero. Porque é muito fácil dizer assim, não, os gregos eram gênios. Bem, os cristãos também são gênios, do ponto de vista cultural. Eles também criaram esse tipo de articulação extraordinária. Santo Agostinho, por exemplo, dizia, durante o processo de conversão, os gregos eram mais inteligentes. Eu me ponho a ler os gregos, ou mesmo os latinos pagãos, e eles escrevem melhor, a Bíblia é mal escrita, a Bíblia é meio feia, e ela não tem tanta inteligência, tanta argúcia. Então, do ponto de vista cultural, os gregos são superiores. Como é que pode haver uma superioridade cultural desacompanhada de uma superioridade filosófica ou religiosa? Se os gregos escrevem melhor e têm coisas mais inteligentes, deve ser que é verdade do lado deles. Até que ele conheceu Santo Ambrósio lá em Milão, que era muito inteligente, ele percebeu que a pessoa mais inteligente que ele conhecia era cristão. Isso aconteceu comigo também. As pessoas mais inteligentes que eu conheço com todo tipo de pessoas, são as cristãs. E a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida é um padre. Olha só. Bem, aí o útero da mulher é a chave, a mulher também procria e a mulher dá graça ao mundo. A mulher é vista como extremo. Ela é a desgraça do mundo, mas ao mesmo tempo ela é a graça do mundo. Ela é a alegria do mundo. Por exemplo, Afrodite, um dos seus epítetos é Afrodite, amiga dos sorrisos. Né? É a mulher que abre a face para os sorrisos, para a alegria, para a leveza. É o que eu falo aqui para elas todos os dias. As mulheres têm que ter alegria, leveza. E quanto mais o homem chegar grave em casa, mais leve ela tem que ser. Não ser grave como ele. Esse é o ponto que elas acham um desafio. Mas é justamente você virar o significado disso, né? Como elas estão num pensamento de igualdade, então elas toda hora se rebaixam ao nível terreno, né? Ao nível que o homem se encontra. Ele chega, né, comparando assim com guerras, ele chega todo sujo, fedido, né, chateado, né, daquele mundo do trabalho, e a mulher, né, olha para ele e faz a mesma coisa. Ele fala, meu Deus, o que eu tenho? Onde que é o meu descanso? Onde que é o meu abrigo, né? Então, quanto mais duro ele vem, mais ele está precisando dela, né? Ao contrário. E não é nada pessoal com ela. Esse é um trabalho que eu tenho feito na cabecinha delas para trocar essa crença. Virou uma crença mesmo na cabeça delas.
ela é mais divina do que ele. Com certeza. Isso aqui é bem paradoxal. Os gregos acham que a mulher é mais divina do que os homens, nesse aspecto. Uhum. Ela vem diretamente de uma ordem superior. Justamente por isso, para pensar, as deusas, né? São muito mais mulheres, né? Homens são mais titãs, ou alguns deuses assim, mas tem muitas deusas, né? Muitas deusas. E não deve ser por acaso, né? Que são mulheres, né? E é Aí, engraçado bem, que elas o governam. resto da história todo mundo sabe. Aqui tem outro aspecto da mulher, que é a curiosidade e a desobediência. Isso é o que todo mundo sabe da história de Pandora. Sim. Os gregos tinham vários vasos nos quais eles depositavam, ora comida, ora objetos. E um desses vasos, que é proporcional, analogicamente, com a árvore do centro do paraíso, do centro do Jardim de Éden, e Epimeteu falou, tu pode mexer em todos os vasos, menos nesse que está tampado. Não pode tampar esse vaso. Uhum. E aí todo mundo sabe, ela destampou, era o vaso que liberou todas as desgraças do mundo, guerras, contendas, rivalidades, ciúmes, orgulhos, sexo desmesurado, fome desmesurada, etc., cansaço, morte, doença, tudo saiu desse como numa espécie que a gente sabe que é uma traição, ainda é uma revanche de Zeus contra os homens, né? E ficou só um elemento. Isso que Isso é bonito. É lindo. Só né? a esperança, né? A esperança não saiu do pote. Ela tampou a tempo da esperança ficar. E de algum modo, outro ponto que eu falo com as divas, assim, que uma coisa que não pode matar na mulher é a esperança. A esperança não pode, ela não pode. A mulher desesperada, ela perdeu a esperança, né? E o que tem hoje é a mulher desesperada. E isso tapa, cega a mulher, né? Ela sai do estado de graça que ela poderia estar e mover tudo, né? Mover a situação dela. Isso é muito nós somos, isso está na nossa natureza. Nós não somos nada a não ser a esperança. Sim, é isso que nós somos. A esperança. Tem um filósofo do qual eu gosto muito, que é o Joseph Pieper. É um filósofo que estudou profundamente as virtudes cardeais e as teologais. As teologais da fé, esperança e caridade, ele se destacou particularmente por ter explicado bem a esperança. E ele me convenceu profundamente. Parece que, se você comparar com o amor, que é a maior das virtudes, e com a fé, a base da religião, a esperança parece escanteada ali, né? Mas ele desenvolve uma explicação sobre a esperança que me convenceu profundamente. Nós somos esperança porque nós somos temporais. E futuristas, né? Então, se a gente não projeta esperança, que vida que a gente vai ter, né? Esse é o ponto. E aí, para concluir o quarto ato do mito, Zeus, então, prende Prometeu, o crucifica, entre aspas. Aqui já é uma imagem, obviamente, cristã, mas ele o prende, e depois os neoclássicos vão pintar Prometeu crucificado, numa projeção cristã, obviamente, no século XIX. Ele é preso, se é no formato de cruz ou não, não interessa, para que a águia de Zeus, a águia é o animal que voa o mais alto possível. A águia era o símbolo do Império Romano e até hoje é o símbolo do Império Americano, que se baseou em romanos. A águia é o animal que voa mais alto e é o único animal que pode fitar diretamente o sol. Ela abre os olhos, isso é extraordinário, hein? Ela abre os olhos diante do sol. Ela não é enseguecida pelo sol. Por outro lado, ela é o animal que tem as asas mais pesadas. Então também tem toda uma simbologia da água. Ela ressuscita, ela tem uma série de aspectos. A águia é um animal divino. E essa águia vai todos os dias roer o fígado de Prometeu. Comer o fígado, exatamente de alguma hora para que ele se lembrasse da primeira artimanha com a qual ele quis enganar da carne. Zeus, lá no touro. E o fígado, isso aqui é interessante, ele se regenera, né? refaz, ele se regenera. A ideia aqui é que seria um sofrimento eterno. Sim. Tem um outro mito parecido aqui, que é o mito de Sísifo. Foi condenado a subir com uma bola pesadíssima, uma tonelada, de uma bola para o topo de uma montanha,
e quando ela chegava no topo da montanha, ela rolava para o outro lado. Ele... Uma montanha. E ele ficava eternamente. Coitado. Oh, meu Deus. Zeus é muito cruel. A Ana está perguntando, chega a ser cruel? Não, ele é crudelíssimo. Zeus é muito Acontece cruel. que Hércules liberta Prometeu. E isso tem a ver com um outro mito. Esses mitos estão todos ligados a uma grande confusão. Liberta Prometeu com a anuência de Zeus. Então Zeus ele também sabe, digamos, perdoar, entre aspas. E recebe uma forma de imortalidade. Ele troca a sua morte pela do centauro Quiron. Está ligado, inclusive, depois a Odisseu, na Odisseia. Enfim, tem toda uma história a respeito de Prometeu. E no Ésquilo, o Ésquilo ele narra uma parte de toda essa história que é o Prometeu acorrentado. E tem uns discursos assim extraordinários, André. Eu quero, Deus me dê tempo para eu poder fazer o curso lá do Dialético sobre o Prometeu acorrentado, que eu ia contar tudo isso e principalmente ler o Ésquilo, porque é muito extraordinário. Tu viste lá Antígona, né? Nossa, que é fantástico, fantástico. Que é isso? Eu achei demais, assim, o discurso dela. O que foi aquilo? Não, e ela falando com... Eu achei ela o máximo, eu me apaixonei. Ela é uma grande mulher. Ela chegar para a irmã e falar, eu tô perguntando. Gente, eu amei. Eu quero saber se você vai ou não, assim. Eu acho que essa decisão... Ela é forte, né? Exato, essa força de saber para onde você está indo e não se distrair no caminho com pirulito para lá, com docinho para cá, com não sei o que, né? Que é o que confunde a maioria das pessoas. Que, agora segunda-feira eu vou começar a dieta, e na quinta-feira já não sabe o que tinha começado, né? Então, assim, querendo ou não, é o que falta nas pessoas, essa decisão, essa garra de eu quero aquilo e nada vai me distrair. Tu sabes o que eu vejo no teu trabalho, que eu admiro tanto, já te disse, no do Ítalo, pessoas que vocês estão todos os dias alimentando as redes, vocês estão dando fortaleza para as pessoas, né? Vocês estão ajudando as pessoas. Eu imagino que a pessoa abra o seu Instagram e te veja lá e fala, não, pô, a Andrea tá aqui, ela tá me dando força, ela tá me dando ânimo, ela tá me dando gás. Mesma coisa, ela abre, tem o Ítalo, tem não sei quem. Fala, não, peraí, eu não posso ser mesquinha, eu não posso ser mediga, eu tenho que... Vocês servem de um gás assim, né? Diário, vocês não cansam, né? Impressionante isso, é muito bonito isso. E é altruísta, porque eles querem ajudar as pessoas, né? Sim, com certeza. Nossa, mas esse mito... E a gente nem conseguiu falar do Narciso, né? Também, que a gente ia falar hoje. O Narciso é muito interessante também, é outro... O Narciso já é um ser humano, né? Já é um ser humano que se descobre muito belo. E é tão belo, tão belo, tão belo, mas tão belo que ele acha que nada é mais belo do que ele. Tem umas confusões, assim, tem algumas, várias versões de Narciso. Tem, sim, né? E aí, isso é comum. Inclusive, todos os mitos gregos são variáveis. São, né? E como é que faz, assim... Porque eles não tiveram uma instituição religiosa, uma igreja, ou como uma sinagoga do templo, para fixar o texto e dizer, este é o texto canônico, o outro é herético. Então, as várias versões que surgiam eram aceitas. Então, havia muitas versões. É claro que Homero e Hesíodo acabam sendo as mais que ficaram para a gente como mais ortodoxas, ou mais canônicas, porque são as mais belas poeticamente, são as mais ricas, e são as que restaram. Então você encontra referências de outras versões. A versão básica de Narciso é essa. Ele se descobre muito belo mirando-se no espelho de um lago. De um lago que refletia a sua imagem. E ele tem uma conclusão que é uma conclusão estúpida, né? É a conclusão de que ele é o que há de mais belo no mundo. E por isso, ele se encarcera em si mesmo. E deixa de olhar para outras pessoas ou para outras coisas que podem ser, pelo menos, tão interessantes quanto ele.
O fato é que existem milhares de coisas mais bonitas do que ele. O sol é mais bonito do que ele, a lua é mais bonita do que ele, as árvores, o céu, Sim, sim. os pássaros, enfim. Mas ele está tão fixado na sua personalidade, tão egocentrado, que ele Uhum, acaba se fixando em si e desatentando para o resto. E uhum, com isso ele se condena a não poder amar. uhum. O amor narcísico é a fixação na própria personalidade. Isso é tão importante que é toda uma psicologia do narcisismo, não só em Freud, Lacan e na psicanálise clássica, mas desenvolvida por todos os estudiosos de psicologia. É um conceito psicológico que é a fixação em si. E é claro que isso é uma patologia de vários graus. Sim. E que isso E aí tá cada vez maior aqui, né? Nessa a geração nossa tá. sociedade, ela Uhum. é narcísica, entre outras coisas, por causa das redes sociais, que é um instrumento narcísico de Exato. autoprojeção da personalidade e de se mostrar aos outros como gostaria de ser visto. E a possibilidade, então, de criar uma personalidade quase que paralela Uhum. de quem eu gostaria de ser. Em vez de ser, tipo, eu sou assim, eu sou autêntico. Se tu me estivesse aqui em Belém hoje, eu ia estar igualzinho. Estou pouco me Uhum. lixando. Uhum. Também. Eu não sou. Tu és super autêntico. Tipo, eu percebo isso. Tu simplesmente está gravando o carro com teus filhos e tal. Tá Aham. fazendo agachamento com o filho no colo, tu É, pões aí. eu não consigo, gente. Eu falo, vocês querem que eu apareça, vai ter que ser assim, descabelada, do jeito que eu. Porque não dá, não dá. E outra coisa, e a gente aparecendo aqui, nós somos responsáveis também por ajudar essas pessoas, porque é uma escravidão com a imagem, e eu recebo tanta mensagem de mulheres falando, pensando em suicídio, aí quando eu vou olhar, elas são belíssimas, são mulheres Claro. lindas, bem produzidas, mas você vê que é uma vitrine o Instagram da pessoa. Você vê que não tem nada dela, você não descobre quem é a pessoa. É Claro. interessante, você olha no Instagram e fala, nossa, é uma vitrine. Quem é essa pessoa? O narcisista é vazio exatamente porque faz parte da estrutura psíquica do ser humano se preencher com os outros. Nós nos preenchemos nos relacionamentos, Exato. nas amizades e, sobretudo, no amor. Uhum. Então, quando eu me abro, eu saio de mim. O amor é um êxtase, porque é um êxodo de saída de si em busca do outro. E eu encontro na Andréia alguma coisa que pode me acrescentar, que pode me somar. Eu crio um relacionamento, uma amizade. Eu crio uma amizade profissional, uma amizade social, etc. O narcisista está tão convencido de que ele é tão belo e tão completo que ele só pode mergulhar cada vez mais no seu próprio vazio. Exatamente porque ele se fecha da possibilidade de ter contato com quem poderia preenchê-lo. Sim, Então o narcisista fica se postando, se curtindo, se comentando e querendo ser comentado e visto pelos outros. exato. E ao mesmo tempo, esse narcisista, quando se apaixona, essa mulher, falando da mulher, quando ela se apaixona, ela fica exigindo do cara que ele ame ela tal como ela se Como ama, ela né? é. Isso não é um amor Assim. assim, falso, né? Como ela se adora, como ela se venera, porque amor isso não tem nada, né? Se ela se amasse, ela olharia para fora. Então, ela fica exigindo dele, né, esse tipo de comportamento que ela tem com ela. E entra Ela é uma eterna carente. no Ela é uma eterna inferno. carente porque ela não vai encontrar ninguém que a ame tanto quanto ela se ama. É, exatamente, exatamente. E qualquer coisa que ele fizer, né, tá errado. É um E alto como grau é de que exigência. tu lidas com essas suicidas? Isso deve ser um grande desafio. Nossa. Nossa, eu Tu oro recebes muito. ligações, as pessoas devem Algumas. ter, às vezes, como uma última saída, talvez, assim, porque elas perderam Sim, contato com. recebo algumas. Já. Eu vou atendendo, mas assim, algumas várias eu indico para psiquiatra, né? Eu Sim. recomendo alguns, né? Tem que ir, mas na maioria é a mulher desesperada mesmo, sabe? Professor, é a mulher desesperada que perdeu a esperança. Então, uma pontinha de esperança que você dá, como amando, né? O que eu faço aqui, na verdade, eu amo elas, sabe? Cada direct eu tô lá amando elas, eu tô lá inteira, eu olho quem é, eu dou de mim, eu tô lá inteira, entendeu? Então é isso.
é isso. Não tem outra coisa. A gente sabe que não tem outra coisa, né? Bonito Então, isso. é, é isso que acontece. E, cara, falando nisso, né, em amor, assim, quando eu comecei a fazer seus cursos lá, eu queria que você aproveitasse esse tempinho para você falar do seu site. Eu tô apaixonada pelo seu site. Eu falei, achei o Obrigado. meu lugar, achei aonde eu vou saber tudo de filosofia que eu quero saber. Eu fico olhando lá e falo, meu Deus, eu já fico fazendo um cálculo, quando que eu vou conseguir acabar tudo para ver toda aquela ânsia, sabe? Já te mandei uma mensagem, né, vou seguir a sua ordem lá que você me passou. Muito legal, mas fala do seu site para as divas entenderem como é que funciona. Olha, eu ganhei o meu dia porque a minha tentativa é sair dos muros da academia. Eu amo a academia, eu sou acadêmico, sou universitário, oriento doutorado, mestrado, trabalho com a filosofia no direito, mas eu sempre achei que a filosofia era a sabedoria. Isso que a gente está batendo papo porque é filosofia. Isso é filosofia. É claro que eu não fiquei citando os autores que eu li, isso até, mas tem muitos autores que eu li. Posso passar uma lista. Quando eu ponho no YouTube, inclusive, eu ponho uma listinha. Caso você queira aprofundar, tá lá. Caso você queira só saber, se informar e pensar, eu vou lhe dar, de algum modo, de mão beijada, eu vou lhe ajudar. E eu criei o site, o Dialético, a partir de cursos livres que eu dava aqui em Belém. Pessoas que não estavam na universidade. Às vezes estavam. Que queriam se informar sobre tudo isso na internet. Aí eu entrei. Eu fiz o site, eu comecei a gravar os cursos presenciais, eu gravei alguns cursos específicos para o site, na perspectiva dos clássicos que podem nos ajudar a ter orientação moral. Sim. Então, é pautado em 4 grandes filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino, são os maiores filósofos da tradição clássica, e na grande literatura clássica e moderna em geral. E graças a Deus tem tido um bom retorno, tem assinatura, as pessoas podem participar, e agora estou num curso de introdução geral à filosofia. Legal. E também trabalho com a história. No momento, eu estou estudando, há uns 4 anos, a história da igreja. Isso que eu ia Porque falar. a gente pode pensar em literatura. Isso eu acho muito interessante. Porque isso é um símbolo literário que a gente está vendo. Mas tem que ver o que aconteceu de fato com um agente específico. Que eu acredito ser a esposa de Cristo, a igreja. Sim. E é uma narrativa nesse nível, uma narrativa literária, tem que ser bastante poético, não para inventar histórias, mas para discursar e para falar com paixão sobre o que aconteceu. Sim. Com os papas, com os santos, com os mártires, com os doutores, com a cultura, com a arquitetura, com a música. Então eu tento fazer uma história da igreja, tentando, tem 60 aulas, bastante movimentada. Sim. É uma história muito movimentada, porque é a história dos cristãos que enfrentaram esses gregos, que enfrentaram esses romanos, que enfrentaram os bárbaros. Então a gente tem que comparar as culturas. E os cristãos foram se afirmando, foram vencendo, entre aspas, e estão num recuo. Atualmente, a gente está na defensiva, digamos assim. E eu acho que a gente não tem razão para estar na defensiva, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista filosófico, teológico e cultural. Sim. E qual que é o seu site? Com todo respeito aqui, dialético.com.br. Dialético.com.br. Legal. Muito legal. Eu queria te agradecer. Muito obrigado, André. Foi muito generosa comigo. Imagina, você que é. Eu sou muito feliz de estar fazendo amigos incríveis. Você